Olá, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Gláucia Sandim. Espero que todos vocês estejam bem, todos aí da sua casa estejam bem. Que privilégio é estar com vocês aqui nesse momento. Eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal do YouTube, Verbo da Vida Belo Horizonte. Compartilhe essa live com o pessoal da sua casa, com seus parentes, seus amigos. E para que a palavra do Senhor chegue até eles também, ok? Eu, irmão, quero hoje encorajá-los. Porque eu quero encorajá-los a seguirem em frente, a avançar. Se tiver hoje na sua vida algo que te impeça de crescer, que te impeça de avançar, que te impeça de seguir em frente, né? Seja pressões, problemas, algo até mesmo do seu passado, que está impedindo você de avançar, eu peço a vocês e vou mostrar na palavra do Senhor que você tem que deixar essas coisas, deixar de lado essas coisas e seguir em frente, olhar para frente. O apóstolo Paulo, vou pedir para vocês abrirem em Filipenses 3:12. Que ali em Filipenses 3:12, o apóstolo Paulo vai falar algo que vai tocar os nossos corações, vai falar algo que nós devemos pensar e meditar nisso todos os dias. O que diz Filipenses 3:12? Diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui chamado, conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, Paulo nos relata que foi preciso que ele deixasse o passado dele para trás, para que ele viesse seguir adiante no propósito que Deus tinha para ele em Cristo Jesus. Ele esqueceu do seu passado, deixou para trás, para que ele pudesse avançar na sua carreira, na carreira que Deus tinha proposto para ele. Em Hebreus 12, 1, 2, nós podemos ler que Deus tem para nós, os filhos dele, uma carreira, um propósito para cada um de nós. E que nós devemos seguir e correr essa carreira, seguindo adiante, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não conseguiremos correr a nossa carreira, nós não iremos chegar até o final do propósito que Deus tem para nós, se nós olharmos para trás, se nós andarmos olhando para trás, seguindo o nosso passado. Nem mesmo se olhar para o lado, você vai conseguir chegar até o final onde Cristo tem para você, onde o propósito de Deus tem para você. Não olhe para trás, não olhe para os lados, porque você pode ficar disperso no meio do caminho. É Cristo, é para Cristo que nós temos que avançar, que nós temos que olhar constantemente, para que nós viemos chegar até o final onde que Deus tem preparado para nós. Nós temos que ter uma expectativa. Todos os dias nós temos que viver a nossa vida com expectativa. Uma expectativa de quê? De que Deus tem coisas boas para o nosso futuro. Por quê, irmãos? Hoje nós estamos aqui no presente, mas Deus, Ele já foi até o nosso futuro. Deus já viu até onde que nós vamos chegar. E Ele declara na palavra dEle que é um futuro certo, cheio de esperança e paz. Irmãos, então tenhamos expectativa nisso. E hoje, você pode me perguntar quais são os sinais que indicam que nós iremos avançar. Se nós hoje procurarmos esses sinais do lado de fora, nós não iremos encontrar sinal algum de que nós iremos avançar. Porque lá fora, no mundo, os sinais que estão se apresentando diante de nós é um sinal de fracasso, é um sinal de derrota, é um sinal de caos. Se formos olhar para fora, para o mundo, nós só vamos ver o caos acontecendo. Né? Nós estamos num mundo falido, irmãos. Então,
ali no mundo, ali fora no mundo, nós não iremos encontrar nada que nos diz que nós iremos avançar. E como esperar que é tempo de avançar? Você pode estar se perguntando, nesse mundo de caos, nesse momento de caos, né, qual que é o sinal que eu vou saber que eu vou avançar? Como eu posso esperar que eu irei avançar neste mundo de caos? Durante esse caos que está gerando no mundo? Olhando para a palavra do Senhor. Se olharmos para fora, não iremos encontrar nada. Mas se olharmos para dentro da palavra de Deus, nós podemos ter certeza que iremos encontrar o alívio, iremos encontrar os sinais que falam que nós iremos avançar sim, que nós não iremos parar, nós não iremos retroceder. Porque Deus tem uma proposta para nós. E a proposta dele não é uma proposta de derrota, não é uma proposta de fracasso. E quando Deus te mostra algo, é para dar certo, né? Quando Deus nos dá, se você tem um entendimento de qual é o propósito do Senhor para a sua vida, né? Buscando na palavra do Senhor, sendo sensível ao Espírito Santo, né? Deus vai te dar coisas grandes e maravilhosas, revelações sobre o seu futuro. E quando Deus te mostra algo, queridos, Ele não vai retroceder. Ele vai cumprir até o final. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir até o final essa proposta. E nada irá dar errado no propósito do Senhor para a sua vida. Assim como o apóstolo Paulo disse, né, ele esqueceu das coisas que ficaram para trás. Ele deixou para trás o seu passado para que ele pudesse avançar. Né? E em Cristo Jesus, Deus nos deu um propósito para cumprir aqui nesta terra. Então, não vamos olhar para trás. Não será nenhuma oposição que irá nos parar. Né? Hoje você pode estar vivendo em volta de um mundo de caos, mas esse caos, essa oposição do maligno, não irá te parar. Não irá parar o propósito de Deus para a sua vida. Você tem duas opções. Nós temos duas opções. Ou nós ficamos com a visão da verdade, que é a visão da palavra de Deus, ou nós ficamos com a visão do mundo, que é a visão do inferno, que é uma visão natural. O que é essa visão natural? A visão natural é uma visão que nós só iremos enxergar o caos, só iremos enxergar as lutas, as dificuldades, os problemas, as situações que estamos enfrentando hoje, que pode nos parar, que pode nos impedir. Mas não fiquemos com essa visão, porque nós temos a visão celestial, uma visão sobrenatural, que é a palavra do Senhor. E temos que ficar com essa visão para que nós não venhamos a desistir jamais. Nós precisamos persistir na nossa jornada com Cristo Jesus. Há um tempo, queridos, você pode achar que está demorando o propósito do Senhor se cumprir na sua vida, mas há um tempo e há um momento para Deus cumprir o que Ele te prometeu. Ele é fiel e Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu na sua palavra. O alvo dele é que você seja bem-sucedido na sua jornada. O alvo de Deus é que você cumpra até o final o que Ele propôs para você. Eu vou dar um exemplo aqui de um personagem bíblico que está em Gênesis 37. Esse personagem é José. A história de José é uma história de superação. É uma história que você pode se basear nela, no que como que Deus trabalha em favor daquele que ele ama. Em Gênesis 37, nós podemos conhecer a história de José. José recebeu sonhos da parte de Deus. E por muitos anos, e por causa de muitas situações contrárias, esses sonhos pareciam que não iriam se realizar. José sonhou que ele seria um líder e que até mesmo os seus familiares, os seus pais, os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Deus deu esse sonho a José, que ele seria um líder. E parece que esse sonho não iria se realizar. Por quê? Diante de várias circunstâncias, José teve vários problemas durante a sua jornada, a sua caminhada. José, quando Deus deu a José esses sonhos, José ficou tão feliz, tão animado, que ele correu logo para os seus irmãos e foi contar esse sonho. Né?
Ele contou aos seus irmãos e ao seu pai que Deus deu esse sonho para ele, que ele seria um líder, que eles mesmos, até os seus familiares, iriam se curvar diante dele. Mas os irmãos de José, que já tinham um grande ciúme de José, porque José era o filho preferido de Jacó. Os irmãos dele já tinham tanto ciúme dele. Ao contar sobre esse sonho, os irmãos de José ficaram ainda mais enciumados, com raiva e com inveja de José. E até mesmo vendeu José como escravo para o Egito. Os seus irmãos nutriam uma raiva constante de José e o vendeu como escravo. E José foi vendido como escravo para o Egito, e ali, no Egito, ele até foi preso. Para você ver como que foi a jornada de José. Ele tinha um sonho de Deus, ele tinha uma promessa de Deus que ele seria um líder. Mas várias coisas aconteceram nesse processo, na sua jornada, até ele chegar a ser preso. Será que Deus esqueceu de José? Será que Deus abandonou José e esqueceu que ele tinha dado esse sonho para José? De maneira nenhuma. Deus sempre está presente em todos os momentos da nossa existência, até mesmo nos dias difíceis. No Antigo Testamento, Deus estava com seu povo. No Novo Testamento, Deus está com seu povo, com seus filhos. Em Gênesis 28:15, Deus diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu, Deus fala, aquilo que te hei referido. No Novo Testamento, nós também temos a certeza que Deus está conosco, que Jesus está conosco. Em Mateus 28:20, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todas as dificuldades que enfrentamos, Jesus está conosco. Deus está conosco através de Jesus e do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. E em todas as dificuldades, voltando para a história de José, em todas as dificuldades que José enfrentava, Deus estava com ele. José teve êxito no meio das dificuldades. José prosperou até mesmo no meio da crise. José, ao ser vendido como escravo para o Egito, ele foi parar na casa de Potifar. E ali, José se tornou um administrador da casa de Potifar. Potifar era um líder, né, de Faraó, líder da guarda de Faraó. E ali Potifar comprou José como escravo, mas o colocou como administrador da sua casa. Porque Potifar ficou tão impressionado com José. Por quê? Porque Potifar, ele viu em José o próprio Senhor Deus. Ele viu que José tinha a presença de Deus ali com ele. Porque ele viu que Deus estava com José em tudo, porque tudo que José fazia, José prosperava. Então Potifar colocou José como administrador de toda a sua casa, de todas as suas riquezas, de tudo que lhe pertencia. José era responsável por todas as coisas de Potifar. E por causa do grande amor que Deus tinha por José, até mesmo a casa de Potifar foi abençoada por Deus. Deus abençoou ele e toda a sua casa e todos os seus recursos por causa de José. Então, queridos, nós podemos tirar alguma coisa disso. Se Deus, por causa de um homem, né, José, por causa do amor que ele tinha por José, Deus, no meio ali, onde que José foi para o Egito como escravo, mas acabou sendo um administrador da casa do seu dono. Deus prosperou até mesmo a casa ali do seu dono, que era Potifar, por causa do amor que ele tinha por José. Você pode estar enfrentando várias crises. Você pode estar num lugar hoje que você fala assim, não, esse lugar onde eu estou não é o meu lugar, não é o local que Deus tem para mim. Mas até mesmo aí, onde que você fala que não é o seu lugar, Deus pode te prosperar, porque Deus está com você. Até mesmo Deus irá prosperar você e todas as pessoas que estão em sua volta por causa do amor que Ele tem por você, independente se é o local que Ele tem para você no final.
Se você está passando por um processo de estar em um local que ainda não é o seu local final, Deus ele tem um propósito ali para você nesse local, assim como ele tinha para José. José ali, na casa de Potifar, ele passou também por algumas situações ruins. Ele passou por algumas tentações. A própria mulher de Potifar, né, ela queria, dia após dia, seduzir José. Mas José, por causa do amor que ele tinha por Deus, do respeito que ele tinha por Deus e pelo seu dono, ele não cedeu às tentações da mulher de Potifar. E ali a mulher de Potifar ficou com tanta raiva de José por não ceder a essas tentações, que ela falou com o seu marido que José tentou agarrá-la. E o marido dela, que era Potifar, acreditando na sua palavra, colocou José na prisão. E essa prisão onde que José foi, essa prisão que José foi, era uma prisão onde que ficavam os prisioneiros de Faraó. Ali, queridos, nessa prisão, você pode ter falado ali, Deus realmente esqueceu de José. Como pode Deus dar um sonho a uma pessoa e essa pessoa passar por várias tribulações, até mesmo chegar a ser encarcerado? Mas até ali, na prisão, Deus era com José. Até ali mesmo, José, ele resplandecia, né, as bênçãos de Deus. Os homens poderiam ver, né, podiam ver que Deus era com José ali, até mesmo na prisão. Tanto que o carcereiro-chefe, né, achou graça aos olhos de José, porque ele via que Deus prosperava José em tudo que ele fazia. E colocou José para administrar a prisão. E José, ele foi ali uma autoridade naquela prisão. José, ele tinha autoridade sobre todas as coisas da prisão, até mesmo sobre os prisioneiros. E tudo corria bem através da administração de José, pois Deus estava com ele. E Deus abençoava José até mesmo ali na prisão. Abençoava tudo que ele fazia. Mas, queridos, Deus nunca esquece de nós. Assim, ele não esqueceu de José, né? José tinha ali na prisão 2 prisioneiros que eram empregados de Faraó. Um era um padeiro, outro era o copeiro. E esses 2 prisioneiros que estavam ali junto com José na cadeia, na prisão, eles tiveram um sonho, né? E eles contaram esse sonho para José e José teve a interpretação desses sonhos. Aí ali, queridos, José interpretou os sonhos daqueles prisioneiros e falou com um deles. Falou com o copeiro assim: depois que você sair da cadeia, depois de 3 dias você vai sair da cadeia, e quando você voltar para o palácio de Faraó, interceda por mim e diz a Faraó que eu estou aqui na prisão e que eu fui preso injustamente. Queridos, esse copeiro saiu da cadeia, voltou para servir Faraó e se esqueceu de José. José continuou ali na prisão. Mas Deus, novamente, nunca se esquece de nós. Deus não se esqueceu de José. Depois de 2 anos que esse copeiro saiu da cadeia, né, saiu da prisão, se esqueceu de falar de José para Faraó. Depois desses 2 anos, Faraó teve um sonho também. E Faraó, o rei do Egito, ficou tão perturbado com esse sonho que ele pediu para chamar todos os magos, todos os sábios que tinha no Egito para interpretar esse sonho. Mas nenhum mago, nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Aí o que aconteceu? Depois de 2 anos, o copeiro foi se lembrar de José. Chegou no Faraó e falou: Faraó, lá na prisão tem um hebreu chamado José que interpreta sonhos. Assim, Faraó pediu para tirar José da cadeia e José se apresentou a Faraó. Quando José se apresentou a Faraó, ele falou para o Faraó: não sou eu que interpreto sonhos, é Deus, o meu Senhor, que vai interpretar o seu sonho corretamente, através de mim. E assim se fez, queridos. Faraó contou o seu sonho para José, e José, através de Deus, interpretou esse sonho. E ali, queridos, Faraó ficou muito contente, porque não só José interpretou o sonho, mas José deu conselhos para Faraó sobre o que fazer com essa interpretação. Faraó ficou tão contente que colocou
viu que José era tão sábio, né, ao dar esses conselhos para ele. Você pode, hoje eu não vou me ater a ler toda a história de Faraó, né, que está aqui em Gênesis 37. A partir de Gênesis 37, você pode acompanhar toda essa história, e eu aconselho a vocês a lerem essa história, a meditarem nessa história toda, porque é uma história realmente fascinante. E ali, queridos, Faraó, vendo a sabedoria que Deus dava para José, colocou José como governador de todo o Egito, de todo o palácio de Faraó, de todo o povo. José ficou somente abaixo de Faraó. Ele era o segundo homem do Egito. O primeiro era o rei Faraó e o segundo era José, por causa de uma promessa, de um sonho que Deus deu a ele há muitos anos atrás. Quando Deus deu o sonho a José, ele tinha 17 anos. E quando ele se tornou o governador do Egito, ele tinha 30 anos, queridos. E olha quanto tempo se passou, né, até essa promessa se cumprir. Até a promessa de ele ser realmente um líder. E vocês podem ver que todos esses percursos, em toda a jornada de José, Deus nunca se esqueceu dele. Deus sempre estava prosperando, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a lugares desfavoráveis, numa prisão. Deus prosperou José. E assim ele faz conosco também. Deus nos prospera onde quer que nós estejamos, porque Ele tem um propósito para cumprir na nossa vida. Então, creia nisso, queridos. Né? Medite nessa história. Gênesis 37 começa a falar sobre a história de José. Eu encorajo a vocês a todos os dias meditarem nessa palavra, a esquecer das coisas que ficaram para trás. José, só para terminar, José, no final, quando ele se tornou governador, o sonho dele foi realizado. Até mesmo a sua família se prostrou diante dele. Até mesmo os irmãos de José, que venderam ele como escravo, se ajoelharam diante de José. O sonho que Deus deu a ele se tornou realidade. Mas José, ele não deixou se vitimizar pelas circunstâncias e pelo seu passado. José, ele perdoou a sua família, né, e abençoou a sua família ricamente. José, ele não ficou olhando para o passado, né, se vitimizando. Porque a minha família não me apoiou no meu sonho. Então, queridos, não se vitimize, né, não coloque esse peso sobre você. Se você hoje não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, siga em frente, não pare, medite na palavra do Senhor, porque Ele é contigo todos os dias da sua vida. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo até agora, né? Sejam abençoados na prática da palavra. Amém?